Capacitores. Vamos falar hoje sobre capacitores e diodos. Vou tentar dar um review básico sobre o funcionamento, utilização e ser bem orientado aos exemplos nos meus assuntos. Vou falar sobre como você utiliza capacitores em série paralelo, vários tipos de capacitores em série, polarizado, não polarizado. Vou falar sobre diodos, utilizações diferentes para LEDs, como capacitor variável. Um assunto bem interessante, tem bastante coisa legal aí no canal. Analogias. Sempre pensei em analogias para procurar a forma na qual o componente influencia no circuito, como o componente funciona. Professores ficam horas e horas e horas e horas e horas tentando explicar método da construção de capacitores, como o componente funciona, que o resistor é enrolado de uma tal forma, qual, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Se eu pudesse fazer uma analogia à utilidade do capacitor em um circuito, eu ia falar que o capacitor é a caixa d'água, carregado de cargas, descarregado. O capacitor funciona como a caixa d'água do circuito. Ela armazena água, desarmazena água. No capacitor, armazena energia, joga energia no circuito. Outra grande funcionalidade do capacitor é bloquear a tensão DC. Como não existe conexão entre os pinos do capacitor, ele serve para bloquear a tensão DC. Ele para a tensão DC de um lado para o outro. Não deixa passar a tensão DC. Apenas o componente AC. Então, pessoal, para complementar o assunto capacitores, vou falar aqui sobre alguns tipos de capacitores que existem e o lugar onde eles vão ser empregados. Aonde que você pode utilizá-los, em que faixa de frequência que você vai encontrar esse tipo de equipamento. Então aqui tem dois tipos de capacitores. Esse aqui, por exemplo, é um capacitor cerâmico. Capacitores cerâmicos, você vai encontrar eles em diversos lugares. Eles podem ser utilizados em áudio também, mas não tem boa qualidade para áudio. Não recomendo. Assim, guitarra, valores muito pequenos, você só vai praticamente encontrar cerâmico ou mica prateada. Mas os capacitores de mica prateada são praticamente impossíveis de se encontrar no Brasil. Então, para, por exemplo, efeitos de guitarra, circuitos de RF, você vai utilizar esse tipo de componente aqui. Em outros equipamentos, vou dar agora o exemplo dos equipamentos de áudio, você vai utilizar esse tipo de capacitor aqui, de filme metálico. Não importa se é poliéster, qualquer tipo de filme metalizado. Esse tipo de capacitor aqui é o mais indicado para áudio. Tanto para fazer a limpeza da fonte de alimentação, um capacitor menor despolarizado que você vai colocar em paralelo com o capacitor eletrolítico da fonte, quanto o capacitor que vai ficar na linha de áudio. Esse tipo aqui é o mais indicado. Se for de um valor pequeno, até uns 10 microfarads, você vai utilizar esse. Acima de 10 microfarads, você vai acabar tendo que utilizar um eletrolítico, porque esse tipo de capacitor com um valor maior que 10 microfarads fica com um tamanho um pouquinho avantajado. Espera aí que eu vou pegar mais tipos de capacitores para demonstrar para vocês. Ao contrário dos capacitores que vimos anteriormente, como por exemplo esse cerâmico, que não possuem polaridade, nós temos agora capacitores chamados de eletrolíticos. Capacitores eletrolíticos, eles têm polaridade. Mas Felipe, como que eu sei a polaridade de um capacitor eletrolítico para não acabar explodindo ele? Simples. Normalmente, os capacitores eletrolíticos vêm com uma faixa em uma cor diferente, demonstrando o lado negativo. Outra curiosidade que eu posso falar para vocês sobre esses capacitores eletrolíticos é que alguns capacitores vêm com os pinos bem pequenos. Esse tipo de pino, se você quiser comprar um capacitor assim, se chama snap-in. Apenas uma curiosidade. Agora nós também podemos ter capacitores eletrolíticos bem maiores.
Esse aqui se parece muito com aqueles capacitores que é utilizado em carros para aumentar o grave, melhorar o grave de um subwoofer, mas ele não tem 1 farad, ele tem 48.000 microfarads, 40 volts nominais e com 50 ele explode. E esse capacitor aqui, como vocês podem ver, esse gigante aqui, não tem nenhuma faixa. Isso aqui é apenas faixas do plástico. Como é que eu sei a polaridade deles? Aqui, no polo positivo, tem demonstrado mais. Logo, se esse aqui é o positivo, esse aqui é o negativo. É isso aí, vamos continuar nossas aulas sobre capacitores. Então, pessoal, complementando o nosso ensino aqui sobre capacitores, vou mostrar para vocês alguns tipos, na verdade são os únicos 3 tipos que eu conheço pelo menos, que a gente pode demonstrar num esquema os capacitores. Esse primeiro aqui é o desenho de um capacitor na América e América Latina. Esse segundo aqui é o desenho de um capacitor na Europa. Esses 2 primeiros são capacitores eletrolíticos, ou seja, eles têm polaridade. E o terceiro aqui é um capacitor despolarizado. Pode ser tanto cerâmico, poliéster, etc. Tá ok? Vamos dar prosseguimento à nossa aula então. Associação de capacitores em série. Diferente da associação em série de resistores, a associação em série de capacitores nos traz algumas vantagens e desvantagens. Quando nós colocamos 2 capacitores em série assim, seria a mesma analogia da gente colocar 2 resistores em paralelo, na qual a gente tem a metade da resistência. Nesse caso, a gente tem a metade da capacitância, porém, a gente tem o dobro da tensão suportada pelo capacitor. Vamos dizer que aqui eu tenho um capacitor que aguente 1000 volts. Esses 2 capacitores aguentam 1000 volts. Eles são de 1 microfarad. Ou seja, ele suporta o dobro da tensão, porém ele tem a metade da capacidade de carga. Fatos relevantes sobre a associação em série de capacitores. Em alguns circuitos de áudio, às vezes você precisa de um capacitor de 47 microfarads, 68 microfarads, despolarizado. E o que você faz para despolarizar um capacitor eletrolítico? Você coloca eles em série, porém os une pelo terminal negativo, tendo 2 terminais positivos. Assim, você tem uma associação em série de capacitores, eles vão suportar o dobro da tensão, porém eles vão ter metade da sua quantidade de armazenar energia. No caso de 2 capacitores em série de 100 microfarads, nós temos um total de 50 microfarads pelo dobro de tensão, suportada pelos capacitores. Onde você vai ver mais eles sendo ligados em série dessa forma aqui. Então são esses os tipos de capacitores ligados em série. Agora vamos falar sobre o capacitor em paralelo. Capacitor em paralelo seria o mesmo que um resistor em série. Como assim, Felipe? Como vocês puderam ver no episódio do dia anterior, nós mostramos que resistores em série se somam. E acontece a mesmíssima coisa com capacitores em paralelo. Nós mantemos a mesma tensão de operação máxima e nós temos a soma dos capacitores em capacidade de reter energia. Vamos dizer que aqui a gente tem 2 capacitores de 1 microfarad. 1 microfarad por 400 volts. São iguais. Se aqui temos um capacitor de microfarad por 400 volts e aqui temos outro capacitor de 1 microfarad por 400 volts, a nossa capacitância total seria 2 microfarads por 400 volts. Temos algumas vantagens em colocar capacitores em paralelos.
Mas eu não vou entrar muito dentro desse assunto para não colocar o vídeo não ficar muito grande e acabar sendo enjoativo para vocês verem. Eu quero passar para vocês o básico que vocês precisam saber para acompanhar e entender as próximas aulas que vamos ter. E com o tempo, vamos nos aprofundando mais nos componentes. O que são diodos? Imagina uma vaca indo para o abate. Ela só pode seguir uma direção. E é exatamente isso que o diodo faz. Ele só deixa passar corrente elétrica em uma posição. Ou seja, a corrente só consegue ir do anodo para o catodo e não vice-versa. Temos a princípio 3 tipos de diodos. Diodos retificadores, sendo mais comum o 1N4007. Já explicando, porque esse diodo aqui vocês vão ver muito. Esse 7 aqui demonstra a tensão máxima que ele pode ter daqui para cá, que ele pode retificar. Mas em geral vocês vão comprar o 4007 porque as lojas têm mais o 4007. Segundo diodo, 1N5408. Mesma coisa do 4007, porém ele aguenta um pouco mais de corrente. Agora vamos falar sobre outro tipo de diodo. 1N4148. 1N4148 é um tipo de diodo utilizado para sinais. Como assim, Felipe? Ele é utilizado para sinais. Esse tipo de diodo, e provavelmente você vai ter sempre utilizar vários deles nos seus circuitos, eles são utilizados para, por exemplo, fazer chaveamento de sinais, sinais um pouco mais rápidos que retificadores de corrente alternada. Eles são uma evolução dos diodos retificadores, mas para pequenas correntes. Outro tipo de diodo são os LEDs. O LED é uma forma de diodo, só que ele, ao invés de emitir calor, ele emite luz. A diferença do símbolo do diodo para o símbolo de LED é que o símbolo do LED tem 2 setinhas para fora, demonstrando que ele está emitindo luz. Uma curiosidade da utilização do LED é que os LEDs podem ser utilizados como capacitores. Mas para não confundir a cabeça de vocês, eu vou apenas fazer uma pequena explicação muito breve aqui. Vamos imaginar que você está polarizando o diodo reversamente. Nós temos aqui um LED, estamos aplicando uma tensão através de um resistor aqui, variando de 0 a 5 volts. E ok, foi para o terra. Se a gente colocar aqui um capacitor para isolar essa componente DC, nós temos uma capacitância variável aqui. E para que esses LEDs são utilizados? Por exemplo, eu vou mostrar, eu sei que a maioria do meu público vai ser sobre gente que quer aprender sobre Arduino, mas eu vou mostrar também outros tipos de circuitos de eletrônica, por exemplo, circuitos de RF, por curiosidade, para vocês aprenderem um pouco, e porque também deve ter uma parcela dos meus telespectadores que gostam de todo tipo de eletrônica e querem se informar sobre qualquer coisa. Então, para que serviria esse enjambro aqui? Esse tipo de ligação aqui, nessa diferença aqui de 0 a 5 volts, conforme você vai mudando a tensão daqui, esse capacitor aqui, ele apresenta diferentes capacitâncias. Existem tipos de diodos que servem como capacitor variável. Porém, o LED ele tem uma pequena diferença de capacitância. Que, por exemplo, se eu estiver montando um VFO, e eu acho que eu já expliquei o que é VFO em um dos vídeos do canal, ele serve para fazer pequenas alterações na frequência de saída ali, para a gente conseguir sintonizar uma estação melhor. Seria uma sintonia fina de um receptor de FM. Então, ok, falamos de todos os tipos de diodos, falamos da atuação do LED como capacitor.
que é algo que eu não, acho que não tem no YouTube em português. Mostramos como funciona anodo e catodo. Então é isso, pessoal. Vamos para o próximo vídeo da nossa demonstração. Como eu falei anteriormente, que a função do diodo é só deixar passar tensão e corrente de um terminal para o outro e nunca inversamente, eu vou aqui demonstrar para vocês como seriam as formas de onda de um circuito simples. Por exemplo, vamos imaginar que eu liguei um diodo na tomada em série com um resistor. O que aconteceria nesse caso? Nós temos aqui uma senoide muito mal desenhada da senoide da tomada. Nós temos aqui semiciclo positivo e semiciclos positivos, que seria aonde o diodo não poderia conduzir. O diodo trabalha conduzindo e não conduzindo nesse caso. Então nós só podemos ter a corrente passando daqui para cá e nunca de lá para cá. Ok? O que acontece nesse caso? Se o capacitor só está conduzindo nos semiciclos positivos, nós temos essa waveform aqui no final. Nós temos essa forma de onda aqui no final. Nós ceifamos a parte negativa da onda. Agora, Felipe, o que aconteceria se eu invertesse o diodo? Ao invés de ter o diodo desenhado assim, colocado assim no circuito, eu tivesse o diodo desenhado ao contrário. O que aconteceria é que não teríamos essas formas de onda aqui e nós teríamos apenas esse semiciclo negativo. Não só esse semiciclo negativo, nós teríamos outro aqui, aí daqui a pouco outro aqui, e assim vai. Como eu disse no início do vídeo, nós vamos ensinar as coisas para vocês com exemplos. Estou tentando diminuir o material ao máximo, para caber em apenas uma videoaula, a gente começar por um assunto que nos interessa realmente, que são arduinos, manutenção, e etc, e etc. Então, utilizando os dois componentes que a gente aprendeu hoje e o componente que a gente aprendeu na aula passada, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona uma fonte de alimentação básica. Como eu falei para vocês, o diodo é um componente que só deixa passar corrente para um lado. Ou seja, do ponto 2 para o ponto 1, ele não vai conduzir energia. O que acontece então? Só ficamos com esses picos aqui de tensão desse lado aqui. Como vocês podem ver, no ponto 2, nós temos aqui duas formas de onda desenhada. Uma pontilhada e a outra sem o pontilhado. Calma que eu vou explicar para vocês. Quando nós não temos o capacitor nesse circuito para filtrar esse retificador aqui de meia onda, o resultado na saída, aqui lido na carga, nesse ponto aqui, ficaria assim. Só os semiciclos positivos que iriam aparecer. Agora o que acontece? Se a gente adiciona um capacitor nesse circuito, conectado dessa forma, nós começamos a ter uma filtragem aqui. A nossa tensão não vai mais do ponto máximo aqui até o ponto mais baixo. Ele fica em um ponto entre o topo e o menor valor. E qual é o nome disso? Ripple. Quando adicionamos o capacitor nesse circuito, nós não temos mais a tensão
indo desde do ponto máximo até o ponto mínimo. Nós temos a tensão indo do ponto máximo até algum ponto um pouquinho acima da metade da onda aqui, desse semiciclo positivo. E como é que significa esse intervalo de tensão aqui? Ripple é a componente alternada que se sobressõe ao valor médio de uma tensão. E você vai ver lá no multímetro uma fonte de 12 volts, 12.5, 12.0, 12.5, 12.0. Esse ponto 5 que ele fica subindo, descendo é o ripple da sua fonte. Então é isso. Aprendemos uma das funções do capacitor e do diodo nos circuitos, que é retificar a tensão para a gente criar uma componente DC de uma tensão senoidal. Vimos na explicação anterior um retificador de meia onda. Agora vamos ver um retificador de onda completa. A sua construção é basicamente a mesma. Por esse retificador de onda completa aqui, ele utiliza 2 diodos e 2 enrolamentos do transformador. O capacitor aqui fica com a mesma função no outro, só que aqui a sua capacidade de atuar no ripple é 2 vezes maior, porque nós temos os 2 semiciclos. E é isso. Nesse desenho aqui, eu introduzo um novo componente aos nossos esquemas, que é o transformador. Esse é o desenho de um transformador. Como podemos ver aqui, aqui está conectada a linha. Aqui nós temos a indicação que é um transformador de placas com ferro. E aqui temos a demonstração dos enrolamentos. 2 enrolamentos de mesmo valor ligados a um terra. Esqueci aqui de botar a polaridade deles. Mas isso não importa tanto pra gente. Porque quando você for comprar um transformador desse tipo, você vai pedir um transformador de center tap. Então é isso, pessoal. Nesse caso aqui, nós temos metade do ripple, porque nós temos 2 semiciclos. Uma coisa interessante para explicar para vocês nesse esquema aqui é que se adicionarmos, é uma técnica que nós utilizamos nos circuitos de áudio para melhorar a ação de graves, ação de o som em geral, onde nós colocamos um capacitor despolarizado em paralelo com esse capacitor aqui da fonte. Um capacitor de 100 nanos, o mais próximo possível desse capacitor aqui, para pegar e ajudar na carga e descarga do capacitor. Por que acontece? No desenho do capacitor, aqui é o mais da fonte, aqui é o menos do capacitor. Nós temos uma resistência em série interna do capacitor, C e R. E essa resistência se chama ESR, que é a resistência interna do capacitor. E o que acontece? Como nós vimos na aula anterior, que foi sobre resistores, as resistências se opõem à corrente. Então o que acontece? Essa resistência interna do capacitor não é uma resistência física colocada dentro do capacitor. Eu poderia descrever essa resistência como a capacidade que o capacitor tem de despejar corrente no circuito. Essa resistência interna dos capacitores, elas funcionam limitando a corrente que o capacitor descarrega. E com esse capacitor aqui em paralelo, nós conseguimos manejar um pouco essa resistência de forma que em todas as faixas de áudio, em todas as partes da faixa de áudio, o nosso capacitor carregue e descarregue mais rapidamente. Essa é uma explicação bem básica de como funciona o snubbering.
snubbering da fonte. Você pode pesquisar no Google e aprender mais procurando só por snubber. Mais uma aula interessante aí na navarra eletrônica. Assim, quem já conhece o assunto acaba sendo um pouco chato, mas reitero aos amigos aí aos amigos do canal que isso é interessante para quem não tem conhecimento. Aprenda pelo menos o básico, pela minha visão, para poder entender as futuras aulas. Vamos ter aulas de Arduino, eletrônica em geral. Vai ser muito interessante o canal daqui a alguns tempos. Acreditem no projeto, curtam, compartilhem nas suas redes sociais. E não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. Valeu e até a próxima.